Fala galera, hoje é dia de Loki. É uma história da Marvel, escrita por Robert Roddy e desenhada por Esad Ribic no ano de 2004. O desejo de Loki, o deus da trapaça, sempre foi derrotar o seu irmão Thor e se tornar o rei de Asgard. E agora, ele conseguiu. Por milênios, Loki desejou isso, e nesse futuro, ele conseguiu. Só que talvez ter o seu sonho realizado não é exatamente como Loki esperava. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa com Thor derrotado, Odin destronado e Loki agora é o novo rei de Asgard. Loki humilha publicamente o seu irmão, mostrando para todos que ele, o deus da trapaça, venceu. Enquanto Thor é levado para as masmorras, todos se ajoelham perante Loki, mas um pequeno garoto se levanta e o confronta, dizendo que ele pode ser o senhor de Asgard, mas nunca vai ser o seu senhor. Isso faz Loki lembrar de como ele próprio era quando criança, depois de ter sido adotado por Odin. Ele o confrontava, dizendo que aquele não era o seu verdadeiro pai. Em seguida, Loki entra pela primeira vez no palácio como o novo rei e se senta no trono. Lembrando de como seu irmão Thor, Lady Sif e Balder o humilhavam dizendo que ele queria ser o senhor de tudo, mas isso nunca aconteceria. Só que agora, ele era. Mas com isso, vem os deveres de um rei. Sentado no trono, os aliados que o ajudaram a derrotar Thor agora vêm lhe cobrar a recompensa por isso. Mas Loki não quer lidar com isso agora, e ele se levanta e se dirige aos seus aposentos. No seu quarto, até mesmo Daia, uma concubina enviada por Karnilla como um mimo pela sua vitória, o esperava ali, mas Loki não queria ninguém. E ninguém que valorize a própria vida deveria perturbá-lo nesse momento. Mas quem aparece ali agora é alguém que valoriza a morte. Era Hela. A senhora de Hel, o mundo dos mortos para os Asgardianos, tá ali porque quer a sua parte no acordo. Ela quer a alma de Thor. Mas Loki não deseja a morte de Thor. Ele quer a humilhação dele. Por isso o mantém preso e não morto. Mas Hela diz que se Thor é mantido preso, ele foge. Se ele é derrotado, ele se levanta. Então se Thor não morrer, Loki nunca vai ter o trono de verdade. Por isso, Hela espera que Loki cumpra a sua parte e lhe dê a alma do deus do trovão. Depois que Hela vai embora, Loki pensa na sua infância, em como cresceu ao lado de Thor, aprendendo como toda criação tem o seu oposto. Como a luz tem as trevas, a presença tem a ausência, a bondade tem a maldade. Thor tem Loki. E pensando nesse ciclo eterno, Loki vai até as masmorras ao encontro de um amarrado e derrotado deus do trovão. O deus que Loki sempre observou, que sempre quis ver desse jeito, e que, mesmo assim, sempre esteve ali ao lado do seu irmão. Agora Loki tem tudo que sempre desejou e andando um pouco mais nas masmorras, ele vai ao encontro de outra prisioneira tão importante quanto Thor, a amada do seu irmão, Lady Sif. Sif sempre foi forte e muito bonita, tinha os seus cabelos dourados como os de Thor e sempre estava ao lado do seu amado, e isso sempre incomodou Loki. Para atacá-la então e afetar a sua relação com Thor, Loki foi até Sif durante uma noite de sono e cortou totalmente os seus cabelos dourados por pura inveja. Mas os anões Brock e Eitri enxertaram um novo cabelo preto dessa vez. E se Loki achou que com isso Thor se afastaria de Sif, na verdade o plano causou o contrário. Thor se aproximou mais ainda de Sif. O deus do trovão ficou do lado da sua amada ainda mais. Loki se enfurece pelas palavras de Sif, o relembrando disso, e ele comete o erro de se aproximar, o que dá chance para que a Lady Sif o ataque e o pegue pelo pescoço.
mas o carcereiro estava ali para ajudar o novo senhor de Asgard. Se levantando então, Loki promete para Sif que Thor vai morrer ao amanhecer. Voltando aos seus aposentos, Loki encontra no caminho outra pessoa que o procurava. Era a rainha das Nornes, Karnilla. E ela tá ali em busca do seu amado Balder, como parte do acordo. Mas Loki não vai atender o seu pedido nesse momento. Porque nesse momento é ele próprio quem vai ao encontro de Balder na sua cela. Balder, o bravo, o belo, o adorado por todos. Talvez o maior desagrado de Loki depois de Thor. Ali, Balder diz que Loki pode tentar matar Thor quantas vezes quiser, mas ele vai falhar todas. Ele está destinado ao fracasso. Loki enganou a todos e conseguiu encantar uma flecha para matar Balder, e esse seria o início do Ragnarok. Mas nessa realidade, o espírito de Balder foi parar no Hel, e ali ele conseguiu contemplar a verdade sobre o destino. Acontece que existem inúmeras realidades, inúmeros universos alternativos. Existem inúmeros Balders, Thors e Lokis. E por mais que todas essas realidades tenham alguma coisa de diferente, algo sempre se repete: o destino. Assim como os galhos de uma árvore são diferentes entre si, mas partem de um mesmo tronco, não tem como o tronco central do destino ser diferente. Balder viu as mais diferentes realidades e as mais diferentes formas de Loki, e em nenhuma delas ele o viu governando Asgard. Loki está destinado ao fracasso. Isso deixa Loki perturbado e ele sai correndo dali. Ele precisa saber se isso era verdade. Então na sala do trono, Loki manda chamar por Karnilla. E quando ela surge, Loki diz que vai lhe dar o que quer. Vai libertar Balder para ela como prometido pela sua ajuda na batalha contra Thor. Mas antes, ele precisa de um último feitiço. Loki quer que Karnilla faça uma das suas magias e mostre as outras realidades para ele. E assim, ela o faz. Karnilla mostra que em todos os universos existem variantes de Loki e de Thor. Toda luz tem a sua treva. E em todas, o destino, mesmo que tenha alguma leve alteração, no final é praticamente o mesmo. Loki termina pagando pelos seus crimes, preso eternamente acorrentado a uma rocha, onde habita uma serpente venenosa. E ali, uma donzela devota a ele impede que o veneno caia nos seus olhos, mas de tempos em tempos ela tem que esvaziar o pote e a queda do veneno é inevitável. Esse é o destino do deus da trapaça. Então, transtornado, Loki corre imediatamente dali. Enquanto tudo isso acontecia, uma figura misteriosa saía de Jotunheim, o reino dos gigantes, e se encaminhava até a Cidade Dourada. Uma figura encapuzada, imensa, como um gigante, passando pelas planícies de Ida e chegando até os arredores de Asgard. Loki vai mais uma vez até a cela de Thor e pensa se deve aceitar o seu destino, que o seu irmão sempre vai vencer. Mesmo contra as probabilidades, o deus do trovão sempre foi vencedor mesmo. Em milhares de confrontos, Thor foi o triunfante e Loki foi o derrotado. Mas vê-lo ali agora, preso, faz Loki pensar que talvez ele tenha conseguido. Thor foi vencido em definitivo e talvez todos esses anos de vitória não impediram essa derrota final. Talvez nenhuma daquelas variantes seja como esse Loki. Vagando pelos corredores de Asgard e pensando nisso tudo, Loki encontra com Frigga, que estava indo até a cela do seu marido Odin. Mas Loki a impede, porque é ele quem vai para lá agora, visitar o seu derrotado pai adotivo. Odin se surpreende ao ver o seu filho ali, o visitando. E o antigo rei de Asgard diz que falhou com ele. Mas Loki diz que não. Ele sempre teve muito sucesso com Loki. Odin matou o gigante Laufey e tomou Loki para si. Odin sabia o que era Loki. Ele era um meio para atingir um fim. O fim de elevar Thor. Porque
a melhor forma de criar um herói é lhe oferecendo um vilão. Uma forma dele desenvolver a sua personalidade, uma forma de ressaltar a sua bondade. Thor foi moldado à contra-imagem de Loki. E quando Loki questiona isso para o seu pai, Odin simplesmente não responde. Então, para acabar com tudo, para desfazer as amarras do destino, Thor não vai ser mais o vitorioso, porque Loki vai decapitá-lo ao raiar do dia, e Odin vai assistir tudo isso. Decidido então, Loki sai dali em direção aos portões de Asgard, onde se encontra o povo. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer anúncio, aquela figura encapuzada gigante aparece e se revela. Era Farbauti, a mãe biológica de Loki. Loki pensou que a sua mãe estivesse morta, mas depois que o rei Laufey foi assassinado, ela se escondeu e esperou que o seu filho vingasse a morte do pai. E ele conseguiu. E agora ela estava ali para assumir o seu posto como rainha. Mas enquanto ela falava com Loki, o rei de Asgard, na frente de toda a população, o povo comentava sobre ela. Loki então atira dali e manda que os guardas a mantenham num quarto e que ela não saia de lá. E assim que volta, Loki mais uma vez é cercado por pessoas querendo seus pagamentos e os seus serviços como rei. Então Loki simplesmente desaparece. Voltando aos seus aposentos, Loki reflete. Ele não é de fato asgardiano, ele nasceu na terra dos gigantes em Jotunheim. Mas ao ver a sua mãe, alguém do seu povo, ele já não sabe mais de onde faz parte. Ele não é de Asgard, mas não se sente de Jotunheim. Loki ficou envergonhado ao ver aquela mulher toda suja, com roupas imundas, o modo de falar, o hálito, a forma mesquinha de querer ser uma rainha. E ele pensa que se isso seria a representação do seu povo, Loki não é mais parte dele. Ele não é filho de Asgard, nem mais filho de Jotunheim. Loki é apenas Loki. Ele faz o seu próprio destino. Na manhã seguinte, tudo estava preparado para a execução de Thor, quando Hela surge no seu quarto ansiosa por esse momento. Ansiosa pela morte de Thor. Ela tá ali para se assegurar que isso vai acontecer. Mas Loki não diz nada. Loki não confirma que Thor vai morrer naquele dia, o que deixa Hela furiosa. Então Loki diz que essa não é a sua vontade. Ele não quer matar Thor. Thor sempre foi o único que não tratou Loki com indiferença. Nunca o tratou diferente por ele não ser asgardiano. Pelo contrário, sempre o enfrentou com toda a força. Esse era o destino de Thor, combater o seu irmão. Mas agora Loki tem o poder para mudar isso, para mudar o seu destino. Ele não vai ser derrotado, mas ele não precisa matar Thor. Eles podem se unir, eles podem realmente ser irmãos. Loki tem a vida de Thor nas suas mãos, e para mudar o destino desse conflito eterno, ele não vai matá-lo, ele vai libertá-lo. Enquanto isso, nas masmorras, o próprio Deus do Trovão usa a força bruta para tentar se livrar daquelas correntes que o mantém preso. Loki vai até a construção feita para a execução de Thor e diz que aquilo não será mais usado. A execução não vai acontecer. Assim, o Deus da Trapaça diz que as coisas vão ser diferentes. Asgard vai viver uma era de fraternidade. E quando Loki se dirige para libertar o seu irmão, Thor tinha conseguido destruir e se soltar das suas correntes. Destruindo a sua prisão, Thor estava ali com o Mjolnir nas mãos, irritado, mais furioso do que nunca. Loki, caído no chão com impacto, diz para que ele o escute. Eles podem se unir, lutar contra as amarras do destino. Mas Thor não vai ouvir mais uma mentira do Deus da Trapaça, que queria matá-lo. E sem saber por tudo que Loki passou, Thor simplesmente ataca com toda a sua força. E com um golpe extremo do Mjolnir, concluindo o destino de sempre, Thor é vitorioso. Porque o destino não pode ser trapaceado. E assim, Loki
é derrotado e assassinado. E é desse jeito que termina a história. Loki, de 2004, é uma das melhores histórias e representações relacionadas ao Deus da Trapaça original. Até 2004, o Loki dos quadrinhos da Marvel era praticamente um vilão sem outro propósito a não ser o inimigo do Thor. Isso até pós-Ragnarok de 2004 mesmo. Inclusive eu explico tudo isso no vídeo que eu fiz de origem do Loki, e se você não viu eu vou deixar o link pra ele aqui na descrição. Mas acontece que esse personagem, até 2004, não tinha tanta profundidade, tantas camadas. E essa minissérie de 2004 traz muito mais do que só um vilão. Traz um dilema, um objetivo atingido, mas sem motivação, o que atormenta o personagem. Tudo isso desenvolvido mesclando a mitologia nórdica usada na Marvel e um pouquinho também da mitologia real. E fazendo tudo da melhor forma possível, colocando a questão de o que seria do vilão sem o herói. Com um final que pra mim é brilhante. Então o roteiro, que é quem consegue tudo isso, é o ponto de extrema qualidade. E juntando isso com a arte do Esad Ribic, que é fenomenal, parecendo cada página um quadro que poderia ser exposto em qualquer museu de arte, é a combinação perfeita para essa HQ ser fantástica. O único ponto talvez negativo que eu colocaria aqui é em alguns momentos o excesso de texto super coloquial e rebuscado que se dá para as histórias do Thor, mas nada que atrapalhe a qualidade final da história. Essa HQ não faz parte do universo tradicional da Marvel, não faz parte da cronologia oficial. Então pode ser vista como uma realidade alternativa, um dos vários mundos do multiverso da editora. E a história recebeu também uma animação em motion comic, batizada de Thor and Loki Blood Brothers. Então, para conhecer melhor a personalidade e pensamentos do Loki original, o Loki vilão, essa HQ com certeza é a melhor história envolvendo o personagem. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.